obrigado por terem vindo e peço desculpa pelo atraso. É sempre um bocadinho assim. Mas hoje o tema é fazer um bocadinho uma ligação com os descobrimentos portugueses e a sabedoria budista. Eu sou português, sou um ex-aluno da faculdade, da universidade, e agora eu também monge e vejo muito valor nesta ponte. E fiz uma viagem longa para vir aqui, vim visitar agora a família e também fazer umas sessões na universidade e também nas escolas onde eu andei para dar um bocadinho de volta. E tivemos a gosto de organizar este evento em colaboração com a Embaixada da Tailândia. Espero que desfrutem. E só para começar com uma curiosidade, que é a origem dos trajes académicos. Não sei se sabem, mas o ex-presidente da AOL, uma vez estava a falar com ele explicou-me que, na verdade, os trajes vêm de um sentido de os estudantes quererem manter a unidade entre todos, a igualdade, e foi no momento em que se afastaram as ordens monásticas cristãs da universidade. Queriam evitar os dogmas, o condicionamento no pensamento e poder explorar todas as possibilidades de forma livre, mas inspiraram-se nos trajes dos monges para ter um fator de união entre os estudantes. Apesar de que hoje em dia pode já não ser tanto, como os trajes já não são assim tão baratos como eram na altura, porque antigamente, se uma pessoa tinha dinheiro para comprar roupas caras ou não, todos tinham a mesma roupa, mas hoje em dia os trajes já são um bocadinho mais caros. Então, mas era essa a origem. E é bom a universidade ter um pensamento livre e ter se ver livre dos dogmas, mas ao mesmo tempo, se calhar, houve algo que perdemos ao afastar os monges da universidade. Há alguma sabedoria mais profunda que se acede ao deixar de pensar. É uma sabedoria que vem de dentro. Então a minha proposta hoje é fazer uma tentativa de reconciliação entre a universidade e as comunidades monásticas, que todas têm a sua forma de descobrir a verdade e complementam-se. E precisamente o logo da AOL é este barquinho, encoraja-nos a navegar e é isso que os jovens faziam antigamente. Não tinham grande coisa a perder e iam desbravar o caminho à procura de melhores formas de vida, melhores possibilidades. E hoje em dia nós já conhecemos praticamente todo o território no planeta Terra, mas parece que ainda não estamos satisfeitos, ainda estamos à procura de alguma coisa. E se talvez essa procura de alguma coisa é novas formas de estar na vida. E precisamente para trazer essa sabedoria que nos pode ajudar a alcançar novos territórios interiores, criámos o Clube da Paz Interior para poder disponibilizar a sabedoria budista, que é universal a todos os estudantes que queiram beneficiar dela e que não se fecha na religião budista, é aberta a cristãos, a muçulmanos, a ateus, a qualquer pessoa, porque o Buda sempre ensinou a não acreditarmos nele, mas pôr os seus ensinamentos em prática. E eu sou voluntário e agora faço parte da equipa deste instituto, que é o Instituto Middle Way. Eles têm uma sede em Nova Iorque e também fazem retiros na Tailândia. E abriram um centro em Lisboa por pouco tempo e eu tive a oportunidade de conectar com eles. E impactou bastante o meu percurso académico e de vida e foi muito precioso, então eu dedico-me a partilhar isso com mais estudantes que estejam interessados. E basicamente o que eles promovem é a Educação da Paz Interior, que é uma plataforma sistemática, científica e pragmática dos ensinamentos do Buda para nos desenvolvermos de forma holística nas várias áreas do ser. Normalmente ficamos só no intelectual, mas todas elas são importantes para sermos felizes, para sermos bem-sucedidos de uma forma mais ampla. E basicamente, cuidando bem de nós, vamos também poder contribuir para um mundo melhor nestas várias áreas.
já devem ter ouvido falar dos benefícios da meditação, já não vale a pena enfatizar aqui, mas tem bastante, já estão estudados, e também do desenvolvimento pessoal, que queremos estimular com o clube e com os eventos e com as sessões. Apesar de que agora o clube está um bocadinho mais adormecido, por eu não estar aqui, mas espero que os colegas da associação e quem se quiser juntar à causa possa manter o clube vivo e continuar a disponibilizar esta sabedoria, mesmo eu não estando cá. Era esse o objetivo, era que fosse uma coisa de sucessão. Por isso são todos bem-vindos a colaborar. E começou precisamente de eu ir à Tailândia, nos verões, e ordenar-me como monge noviço primeiro, porque eu queria aprofundar este caminho que eu começava a explorar cá em Lisboa. Então eu fiz retiros e depois tive a oportunidade de tornar monge durante uns meses e mudou a minha vida e eu percebi que essa era a minha vocação, então continuei a voltar todos os verões e depois, à hora do almoço, os meus amigos faziam perguntas e pediam para eu partilhar experiências e então daí surgiu o núcleo de meditação na Faculdade de Letras para meditarmos em conjunto, para praticarmos, aprendermos mais uns com os outros e também convidar instrutores de fora. E basicamente o que se pretende é trazer esta sabedoria a toda a gente, começando nas escolas, nas universidades e nos escritórios, para depois chegar aos lares e à sociedade no geral. E eu vejo a universidade como um local muito fértil, porque nós estamos neste ponto de transição da escola para a vida adulta. Então, se tivermos estudantes capacitados, bem formados, vamos poder ir depois partilhar esta dádiva com os mais novos, com os nossos colegas mais novos, ou com os nossos pais e amigos mais velhos. E eu, nesta viagem curta que estou a fazer, amanhã vou à minha escola primária e também vou ao escritório onde o meu pai trabalha, partilhar esta sabedoria. Então, é possível e é algo que me realiza bastante e eu acho que outros jovens podiam ter interessados nesta forma de voluntariado e de prática. E, basicamente, eu, no meu percurso académico, fui desenvolvendo estes projetos em paralelo e o que eu gosto de chamar as plataformas da paz interior. Não é só o clube, que é a parte mais social, para juntar as pessoas, mas também o retiro com os meus pais, no Alentejo, termos um espaço físico para enraizar. E agora estamos a começar a desenvolver uma aplicação digital que ajuda a fazer estas pontes no ecossistema. E claro, os eventos em dias temáticos, como é o dia de hoje, para podermos celebrar e estimular ainda mais este movimento de paz. E esta é a aplicação que começámos a desenvolver numa cadeira de empreendedorismo no ISEG e eu gosto de vê-la como uma nova companhia das naus. Se agora estamos a falar de navegação interior, de ir a fundo dentro de nós, os portos são os núcleos de meditação, as várias faculdades onde os estudantes vão numa viagem e voltam e depois há marinheiros mais experientes que vêm ensiná-los, vêm guiá-los, são como escolas de navegação, na verdade. E depois temos a companhia das naus, que é para juntar atividades de bem-estar, todas numa rede, e facilitar as transações de reservas de atividades, de descontos, coisas assim, para estimular mesmo que os jovens façam o seu processo de desenvolvimento pessoal, de forma também presencial, porque há muitas coisas online, mas também queremos juntar as pessoas na vida real. Então, também cria novas oportunidades de emprego, de novas skills que os jovens podem desenvolver neste nicho, que é tão emergente neste momento. E quando estiverem bem capacitados, podem ter que formar as suas comunidades. E este processo de transição para uma nova vida é um movimento que já existe, há muitas pessoas a aprender. E basicamente com a aplicação não estamos a inventar nada novo, só estamos a estabelecer as ligações que são necessárias para o movimento entrar no eixo e acelerar com a sabedoria. E um exemplo disso é a minha família, que temos um terreno. Ainda não. E é engraçado precisamente esta relação entre o leme de um barco e a roda de Dharma, que é este símbolo do ensinamento budista, que são tão semelhantes e que
me faz pensar que não é por acaso. Há aqui um paralelismo muito interessante a explorar. E basicamente, já está, não é uma viagem exterior, mas é uma viagem interior. E nós somos o nosso próprio barco. Nós temos que cuidar da nossa saúde, para não meter água, não é? Para não nos irmos ao fundo. Precisamos nos dar bem uns com os outros, para termos um bom trabalho de equipa. Precisamos de uma tripulação. E precisamos da educação, que é o que nos leva a ver mais alto e a conseguir aproveitar as oportunidades que o vento nos traz, não é? E o leme, para manter a direção, que é a parte espiritual, é estarmos alinhados, estarmos centrados e sabermos o que é que queremos na vida. E, se possível, algo positivo, algo virtuoso. E o problema é esse, é que se as pessoas não têm esse caráter virtuoso, bem cultivado, depois quando interagem umas com as outras, quando se conhecem, vão tentar dominar-se umas às outras. E é esta impureza na mente que nos fez colonizar e tentar explorar os outros povos, em vez de perceber que podemos cooperar e criar muito mais abundância a partir daí. Então, eu vejo o nosso terreno no Alentejo como novo território. A Terra já existe, já toda a gente sabe que a Terra está lá, mas há muitas formas diferentes de viver na Terra. Então, é isso que queremos explorar. E já convidei amigos para lá, já tivemos retiros experimentais e também falando um bocadinho na crise da habitação que está a acontecer neste momento e também os jovens sofrem um pouco com isso, que é uma oportunidade das pessoas que estão na cidade, que podem ter propriedade e investem no turismo, no alojamento local, que é uma forma de ganhar dinheiro, se calhar precisam, se calhar estão a pagar a educação dos seus filhos, mas se investirem em mudar de vida, em deslocar-se, por exemplo, para o campo, podem fazer na mesma um negócio de turismo rural. Então, sustentar-se e estão a contribuir para uma sociedade mais sustentável também e mais feliz, porque há muitos benefícios de estar mais próximo da natureza. E desde que tenhamos só um bocadinho atrás, desde que tenhamos estes 4 fatores, temos tudo para estar bem na vida. Estes princípios aplicam-se a várias escalas, a diferentes níveis. E pode ser desafiante este percurso, este caminho, não é fácil criarmos a nossa vida nova, mas é precisamente por isso que tem valor. E agora cito Fernando Pessoa, que sempre me inspirou desde o secundário e que eu vejo que a visão dele, a mensagem dele, aponta precisamente para isto. E lá está, o mar, o império, a colonização, foi só um primeiro passo, cheio de erros, de nós nos juntarmos fisicamente. Mas hoje em dia conseguimos trocar mercadorias, conseguimos transferir capitais de um lado do mundo para o outro, conseguimos viajar muito facilmente, mas as culturas ainda estão muito presas no seu território, porque as pessoas estão fechadas umas às outras. Viajam, mas é muito à superfície. Muitas vezes não absorvem a cultura profunda dos povos que podem ter muito a oferecer, se nós nos soubermos abrir outros pontos de vista. E o Fernando Pessoa encoraja-nos a alcançar novamente novos horizontes, mas que não será o mar outra vez. Será outra coisa. Que coisa. E basicamente este é também um desenho que eu fiz, que me inspirou com esta visão, e é que o mar deixa de separar, passa a unir verdadeiramente. Não simplesmente temos a distância interligada, mas podemos também unir-nos e viver em harmonia entre os povos e com a natureza também, iluminados pelo sol interior, a luz da paz. E os jovens já estão a pedir isto de certa forma, mas não podemos pedir a mudança só dos governos, temos que ser nós a fazer a mudança que queremos ver no mundo, como Gandhi nos ensina. E o próprio Steve Jobs é quem nos encoraja, que temos que ser loucos para acreditar e para confiar que podemos mudar as coisas. Tal como tinha Dom Sebastião, com o seu espírito jovem, com o seu espírito
ingênuo ou inexperiente que o levou à ruína, e nós podemos aprender com isso e seguir os conceitos dos mais velhos, mas manter essa energia, essa vontade. E precisamente a mensagem já nos fala, este apelo ao caminho espiritual, a abandonar a nossa zona de conforto, não é? A sonhar e a domar as forças cegas, que é as forças da ignorância, são as dúvidas, a hesitação, é os medos. Temos que escutar bem o que é que nós queremos, o que é que a nossa alma nos diz e seguir isso. E este Marco fala também, parece apontar muito para a consciência, para algo mais sutil, algo mais etéreo. Se há rasgões para outras dimensões interiores, se podemos aceder a outros planos. E podemos aceder a esses territórios interiores, que são terras sem ter lugar, onde o Rei mora esperando. O Rei, que é essa essência que já está cá dentro, é só preciso aceder a ela. E quando temos essa essência a governar-nos, é quando a nossa vida entra no eixo, entra num sentido de prosperidade, de abundância, de progresso, em todos os níveis, não só material. E o problema é que hoje em dia ninguém sabe o que é que quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem, não há um sentido ético. E o que é que nós estamos à procura realmente? O que é que nós procuramos longe, mas que se calhar temos dentro, temos perto? Não sabemos o que é que vai acontecer, parece que tudo pode acabar a qualquer momento. Tudo é disperso, nada é inteiro. E é este nevoeiro que vivemos atualmente, com a poluição, com a confusão digital e, essencialmente, a nossa agitação mental. Tudo isto contribui para este nevoeiro que Fernando Pessoa já falava há mais de um século. Mas este nevoeiro tem um fim. Quando começa um novo dia e o sol raia, o nevoeiro dissipa-se, a sombra esmorece. E é precisamente esta nova era que está a emergir, pelo menos eu vejo isso, apesar das dificuldades, mas está a emergir uma nova humanidade que consegue perceber a união entre as várias religiões, que todas apontam para o mesmo, esta luz universal. E é preciso erguermos o gládio, a espada da sabedoria, do discernimento, que consegue separar as coisas, ver a realidade como ela é, com sentido ético, e unir o mundo com esta experiência meditativa, no fundo. É esta consciência holística, esta consciência unificadora de que nós não somos assim tão diferentes. Algo mais profundo que nos une. E o meu sonho é contribuir para mudar um bocadinho a história, para tentar curar um bocadinho a história. E onde as caravelas costumavam partir e voltar e fazer estas trocas comerciais, ou até torturar pessoas pela sua fé, não é? Também tivemos a Inquisição nesta praça. Que tudo isso se possa curar e possamos navegar adentro e respeitarmos todos uns aos outros, experienciando essa mesma luz, esse mesmo amor uns pelos outros. E para mim é isso o Quinto Império, por isso o meu sonho e o meu contributo que eu gostaria muito de dar para esta nova fase da humanidade é fazer uma meditação em massa nesta praça. Que as pessoas reconheçam a importância de meditar, de voltar adentro e que possamos encorajar uns aos outros a fazer isso, e que quanto mais pessoas se juntarem e cultivarem essa energia, mais vamos ser capazes de virar a situação ou cambiar o paradigma. E é isso, é o objetivo do clube, que foi um prazer cuidar dele e desenvolvê-lo com o intuito de tornar a Academia um lugar mais sano, mais luminoso, responder à crise de saúde mental que estamos a enfrentar atualmente. Mas pronto, eu já fiz a minha parte e agora é a minha altura de sair de cena. Este é o último evento em que vou participar, em sermos
próximos tempos vou-me focar mais no meu treino, agora na Tailândia. E quem tiver interesse na associação pode pegar neste bebê e continuar a nutri-lo. E se precisarem de ajuda, o Monstri faz parte da equipa também e podem manter a ligação com o Instituto Middleway se quiserem esse apoio. Se não, podem fazer uma coisa só vocês, é o que vocês desejarem. E, portanto, se calhar agora é um bom momento para meditar. Já partilhei um bocadinho da minha visão e alguma inspiração. E agora podemos pôr isso em prática e sentir se faz sentido ou não para nós. Se conseguimos conectar com alguma coisa dentro de nós mais luminosa. E podemos vê-lo simplesmente como algo tão simples como tomar um duche. É só entrar, passar o chuveiro, esfregar o sabão e sairmos mais frescos, sairmos a sentir-nos mais limpos. E basicamente devemos fazê-lo todos os dias. Quem é que aqui já tomou banho hoje? Ótimo. A nossa mente também precisa desse banho. A nossa mente também se suja todos os dias com os estímulos, com as nossas atividades, com as nossas preocupações, a nossa ansiedade. E se chegamos ao final do dia e não libertamos essas emoções, vão se acumular. E às vezes começamos a ficar de mau humor, com um mau cheiro que os outros até conseguem sentir. Então, convém não nos habituarmos a isso e limparmos cada vez mais para poder ser o mais feliz possível, mais livres. E basicamente não temos que fazer nada, é só deixar tudo assentar no fundo e só aparecer alguns pensamentos, é como se fossem pássaros no céu, nós só observamos. Mas se precisarem de alguma ferramenta para ajudar a meditação, há várias técnicas, podem passar. E depois de relaxarmos, é só manter a consciência. Queremos ter tanto relaxamento como estar alertas. Não queremos adormecer, nem estar demasiado tensos. Então, esse equilíbrio temos que balançar. E se precisarmos de algum foco para a nossa atenção, podemos visualizar a lua cheia, depois é uma noite de lua cheia, ou podemos imaginar um sol brilhante dentro de nós, ou até uma bola de cristal, que simboliza a nossa mente vazia, transparente, brilhante. E este é um mantra tradicional que se usa na minha tradição, Samma Arahan, Samma Arahan, que significa ser livre de todas as impurezas, para que a nossa mente possa estar conectada a essa essência. Mas podem usar quaisquer palavras que quiserem, podem usar clara e brilhante, ou aqui e agora, ou relaxa, o que vocês precisarem nesse momento, basicamente, podem acalmar-se, podem embalar-se a vocês mesmos, no fundo. E a meditação é tanto uma ciência como uma arte, por isso há uma técnica, é igual para todos, mas há nuances, há subtilezas que cada um tem que experienciar por si e ver o que é que resulta ou não, e adaptar. E pronto. E agora convidava a fazer então a nossa meditação numa posição confortável, não precisam sentar à chinês, preferencialmente de costas eretas, nem muito inclinados para trás, nem muito para a frente. E se sentirem preparados, podemos fechar os olhos suavemente, como se fôssemos dormir, como se fôssemos fazer uma sesta, depois de um dia longo, um dia de estudo, um dia de trabalho. E só queremos relaxar um bocadinho. Não precisamos de pensar em nada, não precisamos de falar com ninguém. Este é o momento para nós. Podemos fazer umas respirações profundas, inspirando e expirando suavemente. Quando inspiramos, podemos sentir o ar fresco, a boa energia da lua cheia a entrar e a preencher todo o nosso ser. E quando expiramos,
Podemos deixar todo o stress, a ansiedade ou preocupações desvanecerem. Inspiramos e expiramos. Inspiramos e expiramos. Às vezes que forem necessárias, às vezes que nos souber bem. Continuamos a relaxar os ombros soltos, os braços caídos no peito, no colo ou nas pernas, como preferirem. Podemos relaxar o peito, o ventre e todos os músculos das costas, desde o topo até a lombar, soltando as ancas, relaxando as pernas, descontraindo cada músculo até à ponta dos dedos dos pés. E podemos imaginar que estamos a passear na natureza e encontramos uma bela cascata, refrescante, tranquila, aconchegante. E decidimos parar para fazer uma pausa, para recarregar energias, ora numa rocha, ora debaixo da cascata, com uma massagem nas costas. E podemos deixar que esta água nos purifique, nos limpe e deixe tudo assentar no fundo. Água transparente, cristalina, permite-nos ver o que há no lago, na cascata. E atrevemos a mergulhar, a desbravar as suas profundezas. E podemos até descobrir que o lago não tem fundo. E deixamos ir nesta viagem rumo à nossa paz interior. Entramos noutra dimensão, noutro espaço que não conseguimos bem descrever. E deixamos sentir neste espaço amplo, expansivo, sereno, sem julgar, sem analisar, rendendo-nos, como se o nosso ser se emergisse, se fundisse com o ambiente à nossa volta. E não houvesse mais fronteiras. E podemos deixar que a nossa luz brilhe, sem bloqueios, sem filtros. Podemos imaginar uma lua cheia
um sol, uma estrela dentro de nós que irradia e nos preenche de uma luz aconchegante. Mantemos a nossa atenção, ora no centro da cabeça, na ponta do nariz, no peito, ou até no centro do corpo, na zona abdominal. E repousamos aí a nossa atenção. Se algum pensamento surgir, observamos e deixamos-lo ir, deixamos-lo voar, sem o alimentar, sem conversar com ele, simplesmente observando, com neutralidade. E se quisermos até podemos repetir uma canção de embalar para nos manter conscientes, presentes e limpar cada vez mais, atenuando a ondulação. Continuamente dentro de nós, ou se preferirmos, clara e brilhante, clara e brilhante, ou aqui e agora, aqui e agora. Continuamente, como a água que flui, que nos leva e deixa-nos ir pela corrente.
e mantemos o rumo. Continuamos a navegar mais adentro até que podemos sentir que avistamos alguma terra, que acedemos a um novo território agradável, paradisíaco dentro de nós. E desfrutamos dessa ilha afortunada, com os seus tesouros, com os seus sabores exóticos, com a sua liberdade. E podemos deixar habitar aí, neste novo refúgio, e desfrutar do contentamento que é estar em nós, sem precisar de mais nada, de ninguém, para ser felizes. E agora que encontramos o nosso refúgio interior, o nosso tesouro precioso, podemos voltar a navegar e trazê-lo connosco no porão para partilhar com as pessoas à nossa volta, os nossos entes queridos e amigos, os nossos companheiros e cidadãos. E podemos desejar a todos que sejam felizes, que sejam saudáveis e livres de sofrimento, que tenham saúde, que tenham paz, sabedoria e sejam bem-sucedidos no que ambicionam. Todos os estudantes, todos os cidadãos da cidade de Lisboa possam trabalhar juntos para a construção de um mundo melhor e para concretizar novos feitos, novas descobertas que melhorem a humanidade. E que todos os portugueses, todos os europeus, todos os africanos, americanos, latino-americanos, asiáticos e todos os cidadãos do mundo, todos os seres, sejam felizes e saudáveis e livres de qualquer sofrimento. Tenham tudo o que precisem, estejam bem, em paz e que possamos respeitar-nos, que possamos reconhecer-nos uns aos outros como irmãos e colaborar para o erguer de uma nova era
paz ecuménica entre os povos, começando com a nossa paz interior. Nós somos a luz, nós somos o exemplo, só temos que brilhar. E quando estivermos preparados, podemos começar a voltar novamente, a sentir o corpo, a mexer a ponta dos dedos, dos pés, e suavemente, gentilmente, voltar a habitar o espaço à nossa volta, mais ricos, e podemos partilhar a nossa abundância, as nossas descobertas com os outros à nossa volta. E quando estivermos preparados, podemos abrir os olhos suavemente enquanto recebemos a bênção. Sapaputa nupawena, sapatama nupawena, sapasanka nupawena, Sata Soti Bhavantu Te. Bem-ajam, obrigado pelo vosso tempo e peço desculpa por alguma dificuldade técnica ou atraso. Espero que tenha sido desfrutável na mesma. E se tiverem algumas perguntas ou se tiverem algumas questões que queiram fazer, são bem-vindos. Nos poucos minutos que nos sobram. Não sei se alguém tem alguma coisa a partilhar. Está tudo muito sereno. Então, sendo assim, podemos passar à próxima parte. Vamos ter um painel com 3 oradores convidados. Não sei se o terceiro orador já chegou ou não, mas vamos fazer com os que cá estão. E teremos a senhora Supamar, representante da Embaixada da Tailândia, que vai falar um bocadinho sobre a celebração de hoje, a sua origem, o seu significado, e convidar-nos a beber mais da cultura tailandesa, que é muito rica. Eu tive o gosto de explorar já um bocadinho. Depois teremos connosco o Dr. Miguel Castelo Branco, que escreveu agora precisamente um livro sobre a relação entre Portugal e o Sião durante os últimos séculos, e terá certamente factos muito interessantes a partilhar connosco e reflexões. Portanto, pelo menos com estes 2 oradores, já teremos muito que falar e que pensar, e são muito bem-vindos a fazer perguntas e a discutirmos um bocadinho em conjunto. Sim, e diz. E essa ideia de não é de
Sem dúvida, obrigado pelo feedback. E é mesmo essa a intenção, é refletir, olhar para trás, para o passado, que ainda nos influencia, que não podemos fugir dele. E muitas vezes é doloroso olhar para estas feridas, para estes traumas, mas temos que o enfrentar com carinho, com gentileza e, acima de tudo, com sabedoria. E perceber o que é que falhou, o que é que se calhar pode ter sido boa intenção de unir os povos, de descobrir novos territórios, mas que tanto mal se fez pelo caminho por ignorância, por imaturidade, de certa forma, espiritual, e de nos vermos como sendo superior aos outros e com a necessidade de dominar e explorar para benefício próprio, mas que na verdade não beneficia ninguém. É uma ilusão e por vezes só conseguimos ver isso com os erros e por vezes esta etapa de evolução humanitária leva tempo e eu acho que é só o primeiro passo, esta ponte física, para agora termos uma ponte mais profunda, mais cultural e espiritual. E é precisamente o tema do painel é para além dos negócios, para além do benefício próprio, abraçar, acolher a profundidade cultural dos povos. E eu sinto muita mensagem e eu tenho muito inspiração, porque todos os alunos do secundário estudam este livro e se calhar a perspectiva que lhes dão nas aulas é muito superficial e tem muito essa perspectiva romantizada do que foram os descobrimentos, que podemos orgulhar de certa forma por ser pioneiros, mas o pioneiro normalmente é quem comete os primeiros erros, não é? E temos esse papel que podemos também curar esses erros e abrir caminho para a solução. E eu vejo muito esse potencial e somos nós que o vamos concretizar. Agora começou a nossa vez. Exatamente. Podemos criticá-los o que nós quisermos, mas se nós não fizermos diferente, estamos só a perpetuar esse ciclo. E é preciso dar um passo pela paz, é preciso erguer-nos. Não responder da mesma moeda, mas cultivar bem essa energia de paz e estender uma mão, estender ajuda, especialmente cooperando entre nós. Porque eles muitas vezes não precisam da nossa ajuda, não precisam que vamos lá ajudá-los. Precisamos, é só nós deixarmos de explorá-los, que nós nos consigamos satisfazer a nós mesmos com os recursos que temos. E isto passa muito por fazer esta viagem para o campo, voltar a valorizar as nossas riquezas interiores dentro de nós e dentro do nosso país. E está tudo ligado. Eu gostaria muito de escrever um livro a falar mais sobre isto no futuro, mas nesta fase quero mais aprofundar a minha meditação, clarificar ainda mais a minha visão para poder ligar os pontos e fazer as pontes que são tão profundas no meio de tudo isto. E é muito fixe haver outras pessoas que percebem isso e que valorizam também. E por favor aproveitem o clube e a sua estrutura, se assim quiserem, ou só continuem a meditar ou na vossa prática, já é ótimo. Se quiserem visitar o clube, o núcleo de meditação também na Flow, podem visitá-lo e em breve espero que possam experimentar a nossa aplicação. Vamos ver o que vai dar. É isso. Bem-ajam. Obrigado. So, my name is Supama Stunasit. I'm representing the Royal Thai Embassy in Lisbon. Today, thank you very much, Pra Alex and the Inner Peace Club for invitation and allow us to organize the workshop with you, and also allow me to brief you a little bit about the ceremony today, that maybe some of you have joined the workshop of making your kratom, and maybe you want to know more about this event. So, next please.
what we call in Thai is Loi Krathong Festival. It's combined two words. It's Loi, that means floating, and the other one is Krathong, which is meaning is the flower of basket that. So together it means you launch or you float the basket of flower into the river. And this event is annually celebrated in Thailand on the full moon of November. So in Thailand today, they already celebrated this event all over the country, and we will do it also 7 hours later. This festival is listed in our intangible heritage of Thailand, but it's not commonly do it in Thailand. We can see this ceremony take place in some of Asian countries like India, Myanmar, and Laos. So Cambodian as well. So I think we need to know about the origin of this festival a little bit, because it's quite important, because we have influence of India and China in our region. So this is, I think, sometimes it comes from the Indian influence that we receive through the Buddhism and Hinduism throughout the country. So the explanation and the origin of this festival, I think it's come from 3 reasons that why we float these baskets of flower into the river. First, I think we ask, and we would like to thank the river and also ask forgiveness from the goddess of river. Okay, because for the sin that we committed in the past in polluting the waterways. Secondly, is that we believe that if we want to float or get rid of the bad luck and unhappiness in our life, we should do it by floating these buckets of flower into the river. So in this case, people may particularly put some hair and fingernails into the krathong, so they will float away all the bad luck and unhappiness from your life. So thirdly, the third reason is quite related to Buddhism, because we may float the krathong because we symbolically is the act of Buddha when he was not yet achieved the enlightenment. It's the last meal that he had. He just float the bowl of rice onto the river and making a wish that whether he gonna achieve the enlightenment, he will be succeed in this meditation or not. So that's why it's like symbolizing the act of Buddha. And some say repaying the respect to the Buddha living in the heaven, but I don't know what it's about, but it's some of the belief. So in Thailand, we celebrate this festival all over the country. In the center, of course, we float the krathong and we have some dance, but in some region of Thailand, we quite celebrate it differently. Like in the central part, we will have the fireworks into the sky. We may organize a beauty contest in this night, okay? And but in the north, people tend to light the lantern and float into the sky. So in the recent year, the government had to be caution to this act, because it may interrupt the air traffic sometimes. So they need to be allowed by the province first. And in the south, people may put some rice or food onto the krathong, like you make a merit feeding the fish in the river. In northeast part of Thailand, people will be more athletic, because in this day they will organize a boat racing, like a long tail canoeing boats with like 25 people on the boat, and they will have the boat procession along the river, decorating the boat with the light and the candle. But of course, I think the reason they also have the reason to dance, because it's the end of rainy season and people think it's a boring season, so we try to do some dance, and then we will do it after this. Everyone will join us, okay? So apart from that,
I would like to share with you. Next, please. Actually, next. And this is about the Loyalthon that we are having the activity around the country. In the long tailboard in the northeast, and we went the lantern in the north. So next, please. Okay, I will talk to you a little bit about Thailand. So located in the mainland of Southeast Asia, Thailand is a neighbor to Laos, to Myanmar, to Cambodia and Malaysia in the south. So Thailand area span around 500,000 square kilometers, all around the size of Spain, maybe 2% more than Spain. But we have 6 regions: the north, northeast, the west, the east, the central, and the south. We have around 70 million population nowadays. So only Bangkok alone, we believe that 12 million people living in Bangkok is around more than the whole Portugal. It's very crowded. The density is very in the center part of Thailand and Bangkok. Next, please. So historically, Thailand is the only country in Southeast Asia that managed to maintain our sovereignty and survive the Western colonization in 17th and 18th century. So we managed to that. You can see in the map, in Laos and Cambodia, there was colonized by the France, and on the right side of Thailand, we have Myanmar that's colonized by England. So we're quite in the middle, like a buffer state between the two countries. But anyway, we managed to that, I think due to the vision of our king, our monarchy, and also our diplomacy by trying to modernize the country as much as possible so they would not see us as a tribe to be colonized. We managed to get the first railway and the road during the King Rama, the 5th and the 4th. And he also sent many of his sons to study abroad to get the knowledge and technology from the Western country. So, but despite all the difficult time that we have trying to survive due to the colonization, I think Thai people, we still have very open-minded, and we want and we respect all the religions in all over the world. That's why I think this mindset and hospitality contribute to the success of Thailand tourism. Because, next please. Because before the COVID-19, I think we welcome around 39 million tourists into the country. And the tourism industry in Thailand accounts around 18% for our GDP. And we are recovering very fast from the COVID. I think now we get like 19 or 16 million people visiting this year and last year already. So this, I think, because we have 5 elements that is very, very important to the tourism. I think we have the interesting history, we have the cultural heritage, we have a beach and sea that everyone needs for their holiday. We also have magnificent scenery, and the last one, we have exotic food and cuisine that you should try. So, and also I think we offer variety choice in terms of price and in everything, in accommodation, in transportation, and also in lifestyle and activity that you can choose to match your purpose of visiting Thailand. Next, please. So for the cultural side, I think you know about Thailand, about Bangkok, Ayutthaya, and Sukhothai. They are listed as the most visited country, province in Thailand. We also have 7 World Heritage in the country. 4 of them are like cultural heritage that we have in Ayutthaya, Sukhothai, Ban Chiang archaeological site in Chiang Rai, and also we also have the recently listed in the
UNESCO list. We call this one on the right, left side, the down. We call it ancient town of Siteb. This site is very important archaeological site that we just get inscribed in the UNESCO list in September this year, and it's like in the period of Dharavadi, about 7th to 11th century. So it's quite interesting. The rest three of our site are natural heritage in northeast and in the south of Thailand. So next, please. So this is the main reason why Portugal or Portuguese people and all over the world want to visit Thailand. So along the south line of Thailand, both sides we have Andaman Sea and the Gulf of Thailand that you can enjoy many beaches along that coastal area. So our water are very warm and tropical, and we have we can preserve very well the sea life under the water, because during the COVID time we have no choice. We took up this opportunity to enhance and maintain the sea life and close some national parks like Phangan Beach or everything, so we can bring life back to that area. Next, please. So about the most magnificent scenery we have in the north of Thailand. This one is quite beautiful landscape, and they have many activities close to nature and wildlife. Like you can see there are many elephant sanctuary in the north, like Chiang Mai, and also in Lampang, that you can accommodate yourself in that, enjoy the program to be a caretaker, elephant caretaker for a few days, and it will be an extraordinary experience of your life. So last one, next please. We have food. Thailand is known for its culinary, right? So Thai cuisine is vast and variety, and also intensified with a strong aromatic component in the cooking ingredient and spices. So actually we characterize Thai food as a balance of five flavors, which are the sweet, the salty, the sour, the bitter, and also the spicy. So Thai food is very affordable. You can find street food very popular, and it's good quality and good price. So therefore, everyone, before you getting further and getting hungry, so this is why I end my presentation deliciously here, and wish you to have a desire to visit Thailand in the future, and then we are ready to welcome you. For Portuguese, actually you have a special place in Thailand, Thai people hearts, because Portuguese footprint and some influence left behind in Thailand. Like since we have made the first contact together like 500 years ago. You live with us in our food, our culture, and also our language, some Portuguese element. So Portuguese regard in Thailand as a very good companion, and also bring new things from the West to Thailand in the past. And I think Mr. Miguel Branco will talk to you about that very well, because from the academic point of view, he would join that maybe share with you about this. Thank you. Posso falar em português? Só antes de passar a palavra, só reforçar as palavras da Sra. Supamaz, que realmente a Tailândia tem muito a oferecer, e encorajar especialmente para quem vá lá, que vá e receba o pacote completo, no sentido que vá receber também a sabedoria e o ensinamento espiritual que está lá tão presente e que é tão rico. E na minha experiência, que todos os verões eu fui com uma intenção, uma viagem espiritual, até ir com o meu companheiro Martim, que fazendo retiros e até a oração com monges, acabamos por ter a experiência completa. Nós fizemos um retiro no sul, estivemos nas praias e a praticar a cultura na sua profundidade.
e acabamos por ter tudo o resto, experimentar a comida, ter um bom tempo, aprender a língua, visitar estes locais maravilhosos e é interessante como é que se pode sobreviver à colonização e é também precisamente o ensinamento budista de não fugir e não lutar. E é a única forma que podemos vencer, vamos poder resistir e adaptar-nos, usar a nossa sabedoria, não ter aquele ego de não. Mas manter a humildade, isso é muito, também vem da sabedoria budista na minha perspectiva, mas claro que são medidas políticas bastante concretas. E por último, a componente da intencionalidade de flutuar o cartão, que não é só fazer um efeito, não é uma mera um adorno, não é algo materialista, é uma decoração que vem de uma intenção, é algo mais profundo, é algo mais bonito e que é simplesmente essa manifestação. É importante encorajar todos hoje a conectar-se com a vossa paz interior, com a vossa boa intenção, para que sejam bem-sucedidos na vossa prática, na vossa vida e que possam iniciar um ciclo luminoso com esta luz cheia, com esta celebração. Muito obrigado, Sra. Supamaz e toda a equipa da Embaixada pelas belas decorações e pelo workshop e pelo momento que vamos ter a seguir. Bem-ajam. Professor Miguel. Boa tarde. Eu, antes de mais, eu ofereci um exemplar ao monge Alexandre e repararão que a cor é a cor de açafrão, que na Índia, singularmente, local do nascimento do chamado budismo, é a cor das castas inferiores, por conseguinte é uma representação da humildade que o iluminado julgou importante para que entre todos os seus discípulos houvesse uma igualdade que os colocasse todos, digamos, perante a mesma comunidade, sem distinção de origem social. Este livro, que saiu agora há pouco tempo, há 3 meses atrás, é o resultado de um trabalho que desenvolvi ao longo de vários anos em Bangkok, em Portugal, também em França, em várias instituições, sobretudo arquivos nacionais, arquivos também da Igreja Católica, também da Tailândia, e trata das relações entre Portugal e o Sião, que era a designação até 1939 da Tailândia, e que cobre 500 anos. Este, em particular, como sabem, a Tailândia teve a monarquia tailandesa teve 3 grandes centros. Primeiro a monarquia, o ciclo de Sukhothai, depois o ciclo de Ayutthaya e depois de Krung Thep, quer dizer Bangkok. Eles não usam Bangkok quando se referem à capital deles, que é o período chamado Ratanakosin, que é o período que começa com a construção da cidade em 1782 e termina com a designação internacional do nome do Sião para a Tailândia. De facto, são tratamentos internacionais. Não sei se terão reparado que há pouco tempo passámos a referir-nos à Birmânia como Myanmar, como os turcos agora pedem Turquia, não é? Mas o nome que os pais dão ao seu próprio país sempre foi para Tetai, continua a ser desde sempre. Sião é uma designação, uma designação exterior que serve para as relações internacionais, como atualmente Tailândia. Bom, este livro será a segunda parte de um outro que sairá dentro de uns anos e que, de uma forma tão exaustiva quanto possível, com grande discriminação de fontes, trata destas relações entre Portugal e o Sião. São relações, como o monge Alexandre diz, também ecuménicas. Ao contrário do que nós possamos pensar, todas as religiões, salvo aquelas de natureza tribal, exclusivistas, têm esse anseio de universalidade. O Islão, o cristianismo, o budismo. O budismo nasceu na Índia e espalhou-se por toda a Ásia ao ponto de, num dado momento, a Índia, o Sudeste Asiático, o Japão e a China serem inteiramente budistas. Depois, devido a vicissitudes históricas, que seria fastidioso elencar, o budismo foi alvo de grande repressão, inclusive no Japão e na China e também na Índia. E o reduto do budismo atualmente é o Sudeste Asiático. É uma religião ecuménica e expansionista no sentido da difusão da sua mensagem.
O que é curioso é que o cristianismo falhou completamente no Sudeste Asiático, porque a força do budismo refere-se, ou reside também, no facto de haver uma grande identidade na história sagrada cristã e na história do Iluminado. Há uma grande... Os budistas não se convertiam ao catolicismo, não é qualquer outra religião saída do catolicismo após a Reforma, porque há curiosidades históricas, quer na história de Buda e de Jesus, quer na história dos respectivos movimentos religiosos, que são iguais, pelo que eles não tinham qualquer razão em converter-se a uma religião que era igual à deles, pensavam eles. A mãe de Buda, antes do príncipe Gautama nascer, teve um sonho. Surgiu um elefante branco com 6 presas, que é o significado, como sabem, Alexandre, o elefante branco é um símbolo de prosperidade e de sagrado, de pureza. Nossa Senhora teve a anunciação do arcanjo de São Gabriel, anunciou-lhe que o seu filho viria a ser um homem importante. Jesus saiu de casa dos pais, Buda fugiu, ou Siddhartha era o nome dele, fugiu de casa dos pais. Jesus de Nazaré procurou o deserto, onde foi tentado 3 vezes durante 40 dias pelo demónio. Ele estava com fome e com sede, e o demónio quis-lhe oferecer água e comida. E, dada a sua resistência, Jesus também foi confrontado com a tentação do domínio das coisas materiais, nomeadamente o demónio tentou com a posse, com o reino de Jerusalém. Ele seria o rei de Jerusalém e ele recusou. O príncipe Gautama também passou por todas estas privações de fome voluntária, de grande rio. Ele frequentou grupos, seitas rigoristas que o obrigavam a passar fome e frio, e também teve a visita de um demónio, Mara, que lhe propôs também a riqueza, a abundância, os prazeres carnais, o ouro, que ele recusou. E o que é curioso é que Jesus tem os seus discípulos, Buda passa a ser Buda no momento em que, sob a árvore da figueira, tem a iluminação que todos poderão consultar com relativa facilidade e, no seu aspecto descritivo, é claro, naturalmente, Jesus prega e Buda também ensina, tem os seus discípulos. E o que é curioso é que também aqui há uma coincidência na história sagrada cristã e na história do Iluminado, que é, depois de Cristo morrer, os seus discípulos tiveram o dia de Pentecostes. Tiveram a revelação de que, de facto, tudo aquilo que eles tinham acreditado correspondia, de facto, a algo que transcendia largamente aquilo que eles podiam imaginar, que afinal o seu enviado era, de facto, um enviado de Deus. Não nos esqueçamos que Cristo era filho de Deus, rei, e Siddhartha também era filho de um rei local, um pequeno rei. Buda acontece o mesmo. Há uma festividade budista em que se celebra a junção espontânea de 1212 apóstolos, 1200 seguidores, espontaneamente no parque de Lumpini, e em que há uma identidade. E depois também há a parte escatológica messiânica de uma e outra religião, que Cristo voltará à Terra para salvar os justos e para castigar os injustos, e há uma corrente budista também escatológica que diz, Buda Maitreya, que regressará para punir os ímpios e para exaltar os puros. Quando dizem isto aos budistas, dizem, mas isso é a nossa história, nós não temos nada aqui a aprender com aquilo que vocês têm a dizer. Estou a brincar.
Acontece que a relação entre Portugal e o Sião é uma relação que nunca foi baseada na guerra nem na agressão. Não houve agressão nenhuma, pelo contrário. Houve uma aliança profunda entre as duas monarquias, portuguesa e siamesa, período Ayutthaya, depois período Bangkok. Foi durante esses séculos que o Sião aprendeu a contactar com outros Farang, como eles dizem, que são estrangeiros, europeus, e criou-se dentro do Sião uma minoria católica siamesa, que tem por designação os Protoquet, que são católicos, filhos da terra, descendentes ou não reais de um português, e que ainda existem na Tailândia. Em Bangkok há 3 paróquias católicas inteiramente constituídas por estes descendentes, ou não, ou católicos siameses, que nos séculos XVI, XVII e XVIII, por lá andou Fernão Mendes Pinto. E o que é que aconteceu com esta gente? Eles tinham dupla obediência. Eram católicos e eram fiéis súbditos do rei siamês. Eram-lhes garantidas todas as liberdades de culto, de associação, da reunião religiosa, das procissões. Usavam o latim, escreviam e falavam português até o século XIX. Esta comunidade era especializada na arte militar, eram soldados, porque detinham o domínio das armas de fogo e também fundiam peças de artilharia que eram muito importantes no quadro das guerras do Sudeste Asiático. Para além disso, eram intermediários culturais, porque a língua portuguesa, juntamente com a língua malaia e com a língua chinesa, eram as línguas francas do comércio na região. E continuaram a usar o primeiro tratado entre os Estados Unidos e o Sião, na década de 50 do século XIX, foi escrito em siamês, em chinês e em português, não havia inglês. Quer isto dizer que a importância de Portugal foi realmente decisiva para ensinar também um pouco os segredos que os Farang não queriam revelar. Daí o ódio que os ingleses, os americanos e os holandeses e os franceses tinham a esta comunidade de ascendência portuguesa, que falava em casa ao português, que dominava a língua comercial, eram chamados línguas intérpretes, e que até o século XIX, antes de chegarem as embaixadas e as enviaturas comerciais europeias ou americanas, eles já sabiam dos jornais de Manila ou dos jornais de Singapura o que é que os trazia ao Sião, e odiavam estes portugueses. Portanto, esta relação sempre foi uma relação extremamente próxima, de grande confiança, ao ponto da guarda do rei do Sião, rei Taksin, finais do século XVIII, ser inteiramente constituída por portugueses católicos. Os bairros dos portugueses eram ao lado dos centros de poder nos quais eles funcionavam. Era o Kalahom, que era o equivalente ao primeiro-ministro, era o Phaklang, que é o Ministério do Comércio, e era o Kromta, que é a unidade responsável pela atividade portuária. Nada entrava ou saía do Sião sem a presença destes portugueses. Daí o facto de eles serem tão mal afamados junto dos europeus. Para terminar, teria muito que dizer. Aquilo que me mais tocou nestas relações é o facto de Portugal ainda ser entendido na Tailândia. Não é uma grande potência económica, não é uma grande potência militar, nem política. Olham para Portugal um pouco com a vontade com quem se olha para alguém que sempre esteve na mesma posição que os siameses. É, no entender dos siameses, uma potência histórica do passado, mas acaba por oferecer aos tailandeses um argumento decisivo, que é: nós nunca fomos colonizados e com estes tivemos sempre relações de igual para igual, ao contrário do que aconteceu, como disse há pouco, que enquanto que os ingleses e os franceses e os holandeses impuseram a chamada política de canhoneira, que era chegar a um barco e apontar para os canhões para assinar tratados, as relações com Portugal foram muito diferentes, ao ponto de viverem milhares de portugueses dentro das cidades capitais do Sião.
E devido ao facto também de, com os siameses, eu escrevi um livrinho sobre isso, chama-se The Portuguese-Siamese Treaty of 1820, o primeiro tratado moderno que o Sião assinou, de igual para igual, isto é, não há tratados desiguais como foram assinados com os outros, mas tratados de igual para igual foi com Portugal em 1820. Antes, os tratados não eram escritos, eram falados, porque os asiáticos, em geral, acham estranho que se assine qualquer coisa que foi dito com palavra de honra. Estar a escrever quer dizer que estamos a duvidar da palavra do embaixador, que é um enviado de um rei. Quer dizer que estas relações ensinaram-nos um pouco, também aos portugueses, de um pouco do mundo budista, e aos siameses ensinaram sobretudo a arte de poder negociar com estes fulanos de cabelo comprido, violentos, que vinham um pouco da Inglaterra e da Holanda, sempre com propósitos muitas de violência. E esta relação, que cumpriu em 2011 500 anos, é uma relação muito estimada, ao ponto de, num colóquio que fizemos em Bangkok, em 2011, o atual rei da Tailândia, na altura de príncipe Vajiralongkorn, atualmente designado por Rama X, ter proferido um discurso que eu reproduzo no fim, em que fala do caráter único das relações entre a Tailândia e Portugal, no contexto das relações entre um país asiático e um país europeu. Eu não sei se poderei dizer mais algo, gostaria de dizer apenas que não houve choque entre budismo e catolicismo, pelo contrário, o bairro português de Ayutthaya e depois de Bangkok ficava ao lado dos templos budistas. Havia entre eles um grande debate, até teológico, porque nós tínhamos agostinhos, franciscanos e jesuítas que frequentavam os templos budistas e vice-versa. No bairro português, no Ban Plotuquet, havia uma escola em que os alunos budistas frequentavam para aprender, nomeadamente, aritmética, matemática, geometria. Aprendiam também rudimentos do latim, o latinório, chamado latinório, e por conseguinte havia entre as duas comunidades grande proximidade. Ao contrário dos outros missionários, quer católicos franceses, quer missionários depois vindos, sobretudo dos Estados Unidos no século XIX, eles não compreendiam porque é que os franceses, em vez de fazerem o seu trabalho enquanto sacerdotes, se dedicavam a comprar escravos fora do Sião para os converter ao catolicismo. E em relação aos americanos, aos missionários, digamos, protestantes, achavam muito esquisito que aqueles homens fossem casados e tivessem filhos. Como sabem, é um dos princípios, um dos mandamentos da entrada na ordem monástica, quer no catolicismo, quer no budismo, que é que os religiosos não se podem casar, muito menos ter filhos. Daí que os missionários portugueses, que viviam com a população portuguesa, ou siamesa portuguesa, eram tratados por Pra, que é a mesma designação dos monges budistas. Eram tratados por Pra pelos budistas, ao contrário dos missionários americanos, que eram tratados por Kru, quer dizer professor, ou Mo, quer dizer médico, porque eles fintavam um bocadinho o seu isolamento fazendo operações, por exemplo, às cataratas, para demonstrar que tinham poderes mágicos. Portanto, a ideia que ficou na Ásia, mas sobretudo no Sudeste Asiático, dos católicos, é francamente positiva, ao contrário de discursos que nós podemos encontrar noutras regiões do mundo. Os católicos sempre foram vistos como uma comunidade perfeitamente assimilável, mantendo a sua identidade, extremamente leal às monarquias locais, e que até as defendeu depois no período da agressão imperialista inglesa e francesa no século XIX. Só para terminar, que está por fazer, eu ofereço aqui um vislumbre da vida cotidiana destas comunidades, mas ainda está por fazer a história, digamos, da Igreja Católica Tailandesa, que é realmente importante, é pouco expressiva numericamente,
por razões que eu inicialmente referi, mas é particularmente importante porque a Igreja Católica teve uma função também importantíssima na modernização, nomeadamente na criação de um ensino médio e superior vocacionado para o ensino, digamos, das artes e das ciências ocidentais, no momento em que o Sião tinha de mostrar, para não ser colonizado, que podia, pelo seu próprio pé, fazer o seu caminho e manter-se um país livre e independente. Obrigado. Muito obrigado, professor Miguel. É uma honra poder receber o livro e estou entusiasmado por pegar nele e perceber mais destas relações, mas pelo menos fico descansado que se eu quiser voltar como monge e contribuir para disseminar o ensinamento budista, que as relações podem ser suaves, podem ser pacíficas e podem ser bem recebidas. E acho que continuar a nutrir esta ponte é o caminho, não só entre a Tailândia e Portugal, mas que podem servir de exemplo para todas as outras nações se conviverem e colaborarem e saberem apreciar e beber uma da outra. Não sei se alguém tem perguntas, posso passar o microfone, se alguém... Está tudo com vontade de dançar. Monge Alexandre, eu gostaria só de acrescentar uma coisa que pode ter criado alguma confusão. Se os siameses não se convertem, são budistas, ao catolicismo, porque é que há muitos católicos, ou umas dezenas largas de milhares de católicos na Tailândia, sobretudo em Bangkok? Os padres franceses, naturalmente, não podiam casar e deixar filhos. Os portugueses tinham uma estratégia que é comum a portugueses e a muçulmanos, que é isto é uma questão que todos conhecerão da antropologia, de roubar mulheres à comunidade envolvente. Portanto, eles casavam com as locais, os filhos já nasciam católicos. Daí que houvesse uma comunidade culturalmente bifronte, em que a mãe era de origem budista e mantinha práticas budistas, e o pai era católico. E, portanto, havia um enriquecimento, digamos, desta conjugação de fatores, e aconteceu, chegou-se a um momento em que a necessidade de manter a comunidade era tão grande que, para além do roubo figurado, não é, das mulheres budistas, passou a haver também o casamento de viúvas católicas com jovens, com rapazes mais novos budistas, enquanto elas, da mesma forma que os homens casavam com mulheres budistas, até viúvas em idade ainda de procriar, que pudessem procriar, casavam com homens mais novos budistas, e assim os filhos nasciam católicos porque viviam na comunidade. Ela, digamos, tinha o domínio da propriedade da casa, e eles, com o tempo, passavam a ser também próximos e amigos, e eram pontes para negócios, para atividades de outra natureza. E estas mulheres católicas, muito importantes, não são mulheres submissas e presas ao lar. Pelo contrário, como os maridos eram uma categoria, a sociedade siamesa antiga, dito feudalismo, é o sistema Sakdina, os homens tinham de servir o rei, eram Prailuan, serviam o rei pelo menos 6 meses por ano, e as mulheres dedicavam-se ao comércio. Quer dizer que o património e os cabedais destas mulheres eram mais importantes que as dos maridos, que estavam vinculados obrigatoriamente a cumprir serviço ao rei. Portanto, as mulheres foram muito influentes até o século XIX, vendiam madeira, vendiam peles, vendiam produtos da floresta, eram intermediárias e tradutoras. Portanto, as ideias que nós temos feitas de estruturação social são muito enganosas, e é necessário ver sempre os quadros locais e não cairmos sempre na tentação de ver estas comunidades como meras reproduções de comunidades análogas existentes, por exemplo, na Europa. Obrigado. Desculpa. Sim, muito interessante.
saber isso, porque vejo que são consideradas sociedades machistas, mas têm as suas nuances e é preciso ir aos pormenores e aos detalhes. A sociedade siamesa também era, muito embora a guarda do rei fosse composta por mulheres, por amazonas. O rei tinha 2 palácios, palácio interior e palácio exterior. Dentro do palácio interior, o chamado é uma ficção romântica do orientalismo, o harém. O harém não quer dizer nada. Harém quer dizer, como diz a palavra árabe no Islão, haram, quer dizer puro. Portanto, era uma zona de defesa, uma zona protegida do palácio, onde viviam mulheres, homens, as 20 ou 30 ditas concubinas do rei, viviam com os seus filhos e com os seus irmãos e muitas vezes com os seus pais dentro do harém. Por conseguinte, essa parte do palácio era dominada pelas mulheres armadas. Há fotografias de 2 fotógrafos de origem portuguesa que foram os 2 maiores fotógrafos do Sião, os homens que introduziram a fotografia artística, que se chamava... como é que ele se chamava? Francis Chitra, fotógrafo, que era o fotógrafo oficial do rei a partir dos anos 50, da daguerreótipos e albuminas, e depois no final do século um grande fotógrafo que nasceu em Macau, chamava-se Joaquim António, que é atualmente uma das grandes estrelas, digamos, da fotografia asiática dos seus primeiros passos, século XIX e princípio do século XX. Se virem Joaquim António, fotógrafo, ou Francisco Chitra, que é o nome em Thai, eram católicos, um de Macau e outro nascido no Sião, que era oficial da guarda do rei e era fotógrafo que tinha estúdio, o primeiro estúdio de fotografia em 1860, que era um estúdio flutuante, era deste católico luso-siamês. Yes, I have this here. Yes, because my sister, she got a very huge collection of pictures from Francis Chitra and Joaquim Antonio. She bought it some 20 years ago. It's a huge collection, now very expensive, but at that time was very cheap. And I bought myself some pictures in Bangkok when I used to visit Bangkok 25 years ago. But now it's impossible. Cheio de factos interessantes para partilhar connosco. Muito obrigado, Obrigado. E não sei se tenho uma pergunta para si, porque no meu caso diz que os budistas não facilmente se convertiam ao catolicismo ou outras religiões, e o que eu vejo atualmente é muitos jovens, e especialmente as novas gerações, a afastar-se um pouco da sua religião matriz, e como eu fui educado como escoteiro católico e à catequese, mas no meu secundário comecei a ter questões mais existenciais e a questionar certas coisas e a afastar-me se calhar um pouco do catolicismo, do cristianismo, e através da internet a encontrar outras filosofias orientais como o yoga, o budismo, o hinduísmo, e encontrar bastante respostas nisso, bastante satisfação. Então eu pergunto-me se, de certa forma, o budismo pode ser a mesma coisa que o cristianismo em alguns aspectos e ter, nesse sentido, tudo e mais um bocadinho. Porque o que eu sinto no budismo é que também tem as deidades, não é? Também tem os deuses, mas não vê os deuses como o final ou a realidade total, que há algo para além disso, que é o sair do ciclo da existência, que é atingir o nirvana. E no catolicismo também temos o paraíso, não é? Portanto, também há semelhanças. Não sei qual é a minha pergunta exatamente. Também já ouvi teorias de que o próprio Jesus pode ter vivido na Índia e pode ter até bebido dos ensinamentos budistas antes de voltar para o Médio Oriente e partilhá-los. Mas não sei, se calhar ele não tinha um pacote completo. Há muito a esse respeito. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: por volta do século III, quando o cristianismo se difunde do Médio Oriente pelo Mediterrâneo até a Península Ibérica, havia em Alexandria, que era a cidade, digamos, mais cosmopolita
do Império Romano, havia uma seita a que os gregos chamavam de terapeutas, os curadores. Atualmente, terapeutas, era mesmo? chamavam-nos do grego, Pois. chamavam-nos terapeutas, mas atualmente sabe-se que não eram terapeutas, era Theravada, eram budistas. Havia budistas no Império Romano. Quer isso dizer que houve uma transmissão do Ocidente para o Oriente e do Oriente para o Ocidente, sobretudo, como aliás tentei de uma forma muito simplificada, no caso dos episódios-chave da vida do Iluminado e da vida de Jesus de Nazaré, que há um paralelismo estranho. E se visitamos, ou se conhecemos, por exemplo, o Museu Nacional da Índia, se temos presente primeiras representações do Iluminado, que até aí eram representados apenas por uma pegada, a representação do chamado Buda é uma representação heleno-budista. Quer dizer que há uma relação muito antiga de um lado para o outro que nos permite dizer que há um fundo comum, mas que no caso do budismo, que é religião porque religa a qualquer coisa, mas não é a religião no sentido daquela necessidade que nós encontramos nas religiões reveladas. Não há revelação no budismo, há um mestre que proclama a sua visão, o seu entendimento da vida, mas nós temos no caso do budismo uma evitação, não digo a renúncia, do transcendente. O transcendente é aquilo que a razão e que o bom senso não podem explicar. No caso das religiões reveladas, que é o caso do Islão e do cristianismo, nós temos aí a necessidade da chamada fé. No budismo não há fé, no sentido que lhe damos, como uma relação especial que não passa obrigatoriamente pela razão e que revela uma dimensão superior àquela em que vivemos. O budismo, no sentido de religar o homem às suas fontes mais profundas, é uma religião. Há quem prefira chamar-lhe uma filosofia ou uma corrente filosófica, muito embora isso ofereça até terminologicamente, ofereça algumas dificuldades. Eu creio que o chamamento que muitos sentem pelo budismo no Ocidente tem a ver um pouco com o facto do mundo moderno recusar a transcendência e, pelo contrário, converter as religiões em religiões para cada morte, nomeadamente através das religiões políticas. Todo o fanatismo político e todo o totalitarismo tem como origem o fim dessa vivência que no Ocidente se tinha com o sobrenatural e que passou a ser quase que exclusivo a fé numa dimensão, digamos, para cada morte das religiões políticas. E eu creio que o Ocidente levou tão longe a sua aventura da especulação racional que acabou por transformar muitas vezes a razão numa crença. Daí que tivesse posto de parte a religião. E eu creio que esse é um dos problemas graves da crise de consciência ocidental neste momento, é que o Ocidente tornou-se essencialmente materialista e pragmático e objetivo na pretensão de atingir objetivos muito pouco elevados no sentido das grandes filosofias religiosas ou das grandes religiões. É uma morte lenta que começou, julgo eu, em finais do século XVII e que atingiu a situação de descrença coletiva que nós temos no Ocidente. E essa descrença não pode ser compensada por outra crença, mas por qualquer coisa que substitua o valor do sagrado, como nós vemos, por exemplo, na relação que os budistas têm com a vida, com a dignidade humana, com os animais, com o sofrimento dos outros, que aliás era uma característica também dos cristãos, que eu esqueci-me de dizer. Os budistas fazem muito o tambon, no fundo era a caridade que nós tínhamos,
dar o pão ao pobre. Nós não queremos ter caridade, temos um Estado social para tratar da pessoa que está ali doente. Nós estamos afastados de qualquer obrigação de natureza, de piedade, de fazer bem, porque há outros que, através dos nossos impostos, curam as pessoas e abrigam-nas. Nós não queremos ter uma criança maltrapilha em casa. Essa criança vai para uma instituição, passam a ser, um palavrão que se usa agora, institucionalizadas, longe dos nossos olhos, porque pagamos impostos para essas crianças serem colocadas. No caso do budismo, não. Nos templos na Tailândia, os templos são jardins zoológicos, acolhimento de cães, de pessoas doentes, de cegos, de cancerosos. Há sempre comida, como havia nos mosteiros cristãos na Idade Média, há sempre pão e sopa para os fomeados. Os sem-abrigo dormem nos templos. As crianças de tenra idade é uma espécie de jardim infantil para os pais que não têm dinheiro, vão para o templo. A escola primária é no templo. Tudo isto nós tínhamos na Europa, mas como inventámos esta ideia de que é possível cortar, pôr de lado e privatizar o domínio do espiritual para o recolhimento das nossas preocupações interiores espirituais e separar da vida coletiva, passamos a ser absolutamente imorais do ponto de vista religioso na perspectiva do budismo. Exato. E sim, eu na minha experiência, esse sentido de conexão com o transcendente veio de dentro de mim. Foram-me explicados passos racionais, pragmáticos, nesse sentido, para eu aceder a esse algo mais profundo do que o meu próprio intelecto, mas que não vem de fora, não é um salto que eu tenho que dar. É um mergulhar, é um gradual que me vai enchendo de confiança na prática. No sentido, a fé no budismo é uma confiança de que, ao praticar, eu vou chegar à mesma iluminação do meu mestre. Mas não... E é curioso que os católicos, sobretudo os mais inteligentes, nomeadamente os jesuítas, aprenderam muito com o budismo. Os exercícios espirituais que faziam os discípulos de Santo Inácio de Loyola, ou os grandes missionários na Ásia, como Mateus Ricci e outros, escreveram obras, uma delas muito parecida com a viagem que o monge Alexandre nos fez, num retorno a uma pureza natural, através de imagens que nos convidam a abandonar momentaneamente aquilo que nos aflige ou nos perturba, nos intoxica. Os jesuítas tinham obras que se chamavam Palácio Interior, Fortaleza Interior, que visitavam os quartos para se libertarem completamente, um pouco como eu fiz várias vezes, Vipassana, fazer um bocadinho a meditação da libertação, daquilo que é imediato, daquilo que nos incomoda, e há grandes parecenças entre uma certa tradição católica desses exercícios espirituais e aquilo que o monge Alexandre mostrou hoje e que de facto tem efeito terapêutico muito importante para pessoas que não são propriamente budistas no sentido estrito, mas que também frequentam e acompanham estas sessões de terapia individual e coletiva, que é muito curioso na Tailândia, quando se pratica Vipassana durante 2, 3, 4 semanas, sai-se de lá desintoxicado porque a comida é natural e desintoxicado um bocadinho dos hábitos, das rotinas, do álcool, do tabaco, do trabalho, do stress, que é uma palavra que nasce só na sociedade capitalista industrial, que não existia antes do capitalismo nem da era industrial, não havia stress. So, I have a question. As foreigner, two of you, why do you think more and more foreigner interested in Buddhism, but in Thailand? Why they need to go to Thailand? Why they don't choose Sri Lanka or Myanmar or other
country that has the very good Buddhism as well. Why you choose Thailand to study that? That's my curiosity. For me, it was a bit a destiny because the first monk I met was from Thailand. So that's the invitation I received first. And going there, I just had everything I needed for my practice, so why would I go anywhere else? I already touched the source. I find a well. It's not the only well to touch the water, but it's a good well. And I think Thailand has very good conditions. But that's my reason. Sorry, I don't know too much about this because I've never been monk. So I just think that Thailand, you have very good conditions that other countries, for example, in Cambodia, they have a problematic past history, the same as Burma or Myanmar, the same as Laos. So the Thai culture, even if it was not completely immune to the oppression of the so-called modern world, you keep some characteristics that others can offer, but they don't have the same material conditions. For example, in Thailand, you can have a very comfortable and safe life. Yeah. In Myanmar, it's very problematic, and in Cambodia, it's even more because they are fantastic cultures. They have been destroyed by the British and the French. This is the truth. And since Thailand remained an independent country and adopt and adapt what it was necessary to keep its independence, I feel that Thais are very comprehensive towards foreigners. With Thais you can have a very good friendship and very good relationship. I work for my government, but I have businesses. I have family businesses. We have 4 small companies with Thai people, and with Thai people we can have the same relationship, better relationship that we can have with Westerners. Very loyal in terms of money. If you have the close relationship, they are very trustful people, and it's very important for investment. If you are foreigner, you live in Thailand, and you are it's a very safe country. In Thailand, you can go out 3 a.m., 4 a.m., there's no problems. Even if you go to the mafia will protect you because it's very bad for their business if something happened to you. There you go. Thank you. Very lovely conversation. Thank you for your company and your knowledge, your experience. And does anyone have anything to say, to ask? 1, 2, okay, we I have just one. wanted to say it was very interesting. I never thought of putting such a parallel line in between, in this case, because for Buddhism and Christianity, specifically because I feel like Christianity in the last few years has become such a human-centered religion, because you need to go to, especially Catholicism, you need to go to a priest, not just to confess your sins, but to go to a sermon, to listen, like the Word of God. It's very frowned upon in Christianity, Catholicism, to try to have a relationship being completely separate from the institution itself. Like, okay, you can have your relationship, but you cannot have it so separately. And it's like, since Buddhism is so more introspective, it really makes you think of, okay, but then what happened? If for so many years they coexisted, then why did all of a sudden did it change? And why did all of a sudden Christianity became ignored the past and such a violent past that it has had and it still has? So I just want to say it was very interesting. I didn't know about it. So Yeah, I find the more I practice Buddhism, the more I also find some relationships with Christianity
And I would say we also have the relationship with the monk. We are encouraged to seek the monks, to go to the temple, to listen to the teachings. But the monk is kind of like a facilitator of your inner access, to your inner wisdom, and he wants to empower you. So I think any genuine priest would be like that. And I wouldn't say that it's a Catholicism, that it's bad or it's in some way, but especially if people don't meditate, and this is what I find also very special about Buddhism, is that they not just focus on avoiding evil and doing good, but the most important is to purify the mind. Because if you purify the mind, if it's free from greed, from anger, hatred and delusion, you will naturally want to avoid evil. You naturally want to do good. And then it's not something forced. You don't have to hold your passion forcefully. You just stop having that desire. You stop having that anger. And it doesn't become a fight. It's just letting go, essentially. And so, yeah, that's why I become a monk. And I hope you find access to these teachings as I have. I hope this club can help you, and I hope the Buddha's wisdom can reach your minds to find true happiness inside. Yeah. So, would you like to announce it? So before we close our graton, so we can we join upstairs and then we practice the dance first. Thank you for finding us. Thank you. Rayanto Odiyamole Sakayana Nandivandano Ewang Tawang Vichayo Ichaya Suchaya Mangale Aparajita Palanke Sise Patawi Pokare Abhiseke Sapaputana Pathakinang Manokamang Panitite Pathakina Nitatawa Nalapanta Te Patha